Olá, bem-vindos ao último bloco do curso de Computação Científica 1. Nesse bloco nós vamos falar sobre álgebra linear e as diversas aplicações que a álgebra linear tem para a computação científica. E a gente vai começar, dando algumas motivações para o uso, da álgebra linear e por onde que isso aparece. Como vocês já devem ter visto dos vídeos passados, a gente trabalhou, na última semana com muitas coisas ligadas à álgebra linear. Então, para fazer um breve recapitulativo, a gente viu interpolação e o problema de interpolação, ele, depois de substituir algumas coisas, ele era a questão de encontrar coeficientes, coeficiente C, para que uma soma, de CI, φi de x fosse igual à sua função f de x nos pontos, digamos, xj. Então, você gostaria de fazer isso para todo j e você está somando em μ. Então, você quer encontrar esses seus coeficientes CI de uma família, e isso a gente viu que dava para ser transformado numa equação m vezes c igual a y, y um vetorzão com todos os f's de xj, que a gente também chamava, de yj. Então, o yzão é o vetor. Então, isso é o primeiro problema. Isso é um problema com uma matriz quadrada. Então, essa matriz M era quadrada. E a gente tinha que resolver esse sistema. O segundo problema que a gente viu, que também caía muito rápido em álgebra linear, era a regressão. Também conhecida como regressão linear. E ela tem duas regressões lineares. Uma é você encontrar uma reta, ax mais b, mas tem um outro ponto de vista, e que também justifica o nome de linear, que é exatamente o mesmo problema, de somatório em I, de CI, φi, de xj, mas em vez dele ser igual aos f de xj, ele vai ser parecido com os f de xj, que são os nossos yj's, porque a gente tem possivelmente mais equações do que incógnitas. Então, nesse problema, a formulação é essencialmente a mesma, m vezes c, eu vou botar aproximadamente igual a y. Na verdade, a gente vai transformar isso num problema de mínimos quadrados, minimizar a norma 2 da diferença entre mc e y. É costumeiro a gente elevar a norma 2 ao quadrado para isso aqui virar uma função derivável, sem infinito. E também é bastante habitual a gente botar um meio aqui para cancelar o quadrado na hora que você derivar o quadrado, cancelar o meio. Nada disso altera a solução do problema, mas a forma do problema fica um pouquinho melhor. E esse daqui é um problema que se reduz à álgebra linear porque ele se traduz no que a gente chama de equações normais. MTMC é igual a M transposto Y, que são as equações normais que resolvem o problema. E aí, o que é interessante é que M transposto M é sempre uma matriz quadrada, uma matriz simétrica também. Então, a gente tem como, assim, a gente pode acreditar que dá para resolver. E a gente viu que tinha umas questões de será que dá para resolver ou não. Tanto o problema de interpolação, certo? Quanto o problema de regressão linear. A gente precisa, essencialmente, que essa matriz aqui seja inversível. Então, esses problemas a gente já viu. E eu queria botar mais dois problemas que são também muito comuns em computação científica, e também aparecem muito quando a gente vai falar de matrizes, Então, o terceiro problema é o método de Newton. E aqui eu vou chamar de método de Newton 2D e além, Porque o método de Newton que a gente viu, a gente usava f de x mais h é igual a f de x mais f' de x vezes h mais um resto, certo? A gente tinha essa aproximação linear do nosso problema, da f. E aí você diz, bom, eu quero achar uma
um zero da f, eu vou achar um zero da aproximação linear. Então, eu vou fazer 0 igual a f de x mais f' de x vezes h, e isso daqui dava h para a gente, como sendo menos f de x sobre f' de x, que dá o passo de Newton. E, obviamente, se você está num método de Newton 2D, a sua função f, né, você quer achar um zero de uma função f de R2 em R2, certo? Você está resolvendo uma espécie de sistema não linear 2x2. Tem duas equações e duas incógnitas. É claro que pode ser n por n. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, e que vale se você trocar 2 por qualquer coisa, é que f' de x é uma matriz. Agora, 2x2, com todas as derivadas parciais, certo? Então, se agora a gente tem uma matriz, ainda bem, certo? F de x é um vetor. Você tentar fazer a divisão de um vetor por um vetor não dá muito certo, mas se você olhar para o problema, né, é calcular f' de x vezes h igual a menos f de x. Isso aqui é um vetor 2 por 1, ou enfim, né, quantas dimensões você tiver, e a f' de x é uma matriz quadrada simétrica. Então, tá tudo certo para você inverter a matriz. Então, você tem que inverter uma matriz para fazer o método de Newton em maior dimensão. E o método de Newton em maior dimensão é super útil em diversas coisas, certo? Uma das aplicações que ele tem é, por exemplo, para você calcular passos de equações diferenciais, certo? Se você vai fazer uma equação diferencial, você tem uma coisa implícita, você tem que resolver. E se você tem mais de uma dimensão, você tem que fazer um método de Newton 2D. Outro lugar em que isso aparece é em otimização, que você também tem que resolver um sistema parecido com esse, e muitas vezes, se você puder, você usa o método de Newton, e aí você tem que inverter uma matriz. Então, resolver sistemas lineares é uma coisa assim super corrente. Bom, mudando um pouquinho de assunto, mas não muito, eu queria falar de equações derivadas parciais, que é um tema bastante, importante em computação científica, em várias coisas de simulação, e é também um dos cernes do curso, de computação científica 2 que vocês vão ver. Então, quando você vai resolver equações diferenciais parciais, você tem duas variáveis, em geral, por exemplo, x e t, ou você pode ter muitas variáveis, x, y, z e t, enfim, quantas variáveis você vai ter, mas bem ou mal você vai ter uma derivada parcial. Então, por exemplo, você pode ter uma derivada em relação ao tempo da sua função φ, sendo igual à segunda derivada no espaço da função φ. Então, um modelozinho, talvez a gente bote uma constante aqui, talvez a gente bote um menos constante aqui para ser uma coisa, conhecida, mas isso tudo não importa muito. Quando você tem uma equação de derivadas parciais, é muito comum você fazer uma discretização do seu espaço. E quando você vai fazer uma discretização do seu espaço, seja ele 2D, seja ele mesmo 1D, quando você fizer uma discretização assim, você vai ter que encontrar vários valores ao longo do tempo. Você vai encontrar todos os valores da função no tempo 0, depois todos os valores da função no tempo 0.1, depois todos os valores da função no tempo 0.2 e por aí vai. E aí todos eles podem influenciar uns aos outros. E aí para você passar de um para o outro, em algumas ocasiões, você vai ter que resolver um sistema linear. Eu não vou entrar em detalhes, mas cenas dos próximos capítulos, veja o curso de Científica 2, mas aqui tem mais um caso bastante típico, de trabalhar com matrizes e inverter matrizes, certo? Isso é uma coisa bastante comum e eu espero que com isso eu tenha convencido vocês, que vários dos problemas que a gente já viu e vários dos problemas que a gente veria, numa continuação dessas questões que a gente vem tratando aqui, recaem, em última instância, em resolver um sistema linear. E justamente a questão que a gente vai se perguntar agora é como resolver um sistema linear no seu computador. Certo? Então, a primeira coisa é saber como é que a gente faria nós, na mão, e depois pensar o que acontece quando a gente faz
essas contas num computador, digamos, de verdade. Então, nos próximos vídeos, né, a gente vai explorar o algoritmo, a gente vai ver como é que esse algoritmo resolve e, naturalmente, né, não poderia deixar de faltar nesse curso, a gente vai olhar para os erros de cálculo, né, que vão vir essencialmente aqui por conta de truncamento, né, arredondamento. E como é que isso perturba, né, a solução de sistemas lineares. Mas agora, no próximo vídeo, a gente vai começar falando dos algoritmos. Então, até lá e vejo vocês dentro em breve.